Olá, crianças, boa tarde. Vamos abrir a nossa apostila na página 24 e vamos estudar o que o cérebro comanda. Neste capítulo, vamos ler textos de divulgação científica. A ciência faz parte do nosso dia a dia e os textos de divulgação científicas procuram demonstrar isso da maneira mais clara possível. Então, o gênero textual que nós vamos estar estudando é divulgação científica, né? Gênero textual científico. Vamos lá. O que o cérebro comanda? O que vocês estão observando nessa imagem, né? São crianças no laboratório fazendo experiências, né? Que tipo de experimento você acha que se trata, né? Então, elas estão soprando uma hélice. E é provavelmente que se trate de um experimento sobre energia eólica. E você, já fez alguma experiência científica? Como foi? Converse com o professor e os colegas sobre a importância da ciência em nosso dia a dia, né? Então, o avanço hoje da tecnologia tende a tornar a vida diária menos complicada. E com acesso às informações, possibilita até mesmo às crianças uma melhor compreensão da realidade que as cerca. Fale a respeito de uma descoberta científica que você considera importante na sua vida. Para mim, hoje, como professora, eu gostaria que descobrissem a cura para o coronavírus, para a Covid, tá? Tivesse uma vacina, todo mundo tomasse, matasse o vírus, não existisse mais, né? Isso para mim seria uma grande descoberta hoje. Vamos acompanhar a leitura na página 26. Por que lembramos e esquecemos? Alguns fatos não saem da nossa cabeça. Uma festa de aniversário, um dia de férias, uma bronca, um almoço, na casa da vovó, uma briga com um amigo. Mas por que algumas situações ficam guardadas em nossa mente e outras parecem desaparecer da nossa memória? A resposta está no cérebro, ou melhor, no que há dentro dele. A explicação pode começar pelos neurônios, as células do sistema nervoso que são responsáveis por algumas das nossas funções, como ver, falar, ouvir, entre outras. Ligados uns aos outros, os neurônios se comunicam e se encarregam de selecionar nossas lembranças. Assim, existe uma parte do cérebro, o córtex pré-frontal, que armazena o que temos de lembrar por alguns segundos, como o número do telefone de seu colega que você precisa anotar na agenda. Outra parte, lobo temporal, que guarda a informação por algumas horas, como um recado que a professora mandou para sua mãe e você não pode esquecer até chegar em casa. E outra, que reúne várias regiões do cérebro, incluindo o córtex temporal e outras, capaz de memorizar fatos por anos, como aquele dia em que você foi campeão de karatê e que talvez nunca mais se esqueça. Todas essas áreas são estimuladas por nossas reações emocionais, ou seja, por nossos sentimentos diante de certos fatos que ativam a comunicação entre os neurônios. Nós nos lembramos mais de fatos emocionantes e importantes para a nossa vida. Isso porque quando algo especial acontece, o nosso corpo produz algumas substâncias que estimulam o cérebro e os neurônios, responsáveis pela memória. Esses fatos podem causar grandes emoções, mas que nem sempre são boas lembranças. Neste caso, elas são conservadas em nosso cérebro para nossa defesa, esquecida por algum tempo e lembrada somente em momentos especiais. Por exemplo, se ao atravessarmos a rua, um carro quase nos atropela, dificilmente vamos nos esquecer completamente desse fato. Assim, você se lembrará de vez em quando do ocorrido para se preservar e prestar mais atenção em seus atos. Isso porque fica difícil viver em paz, lembrando a todo instante os momentos ruins,
que nos deixam tristes, com medo ou que causem muito sofrimento. Boas e más lembranças são o resultado do bom funcionamento do cérebro e importantes para construir aquilo que somos ou que seremos para o nosso amadurecimento e para evitar situações de apuros. Assim, quanto mais fatos importantes guardados na memória, melhor será o nosso desempenho na vida. Para ajudar o cérebro nesse trabalho, que tal exercitar algumas lembranças? Ler é a melhor atividade para a memória, por acionar várias funções do cérebro, como a visão e a percepção. Então, se você leu esse texto até aqui, parabéns! Já começou a trabalhar a sua memória direitinho. Quem escreveu esse texto, porque lembramos e esquecemos, foi Ivan Izquierdo. Vamos lá. As palavras destacadas no texto correspondem a que tipo de linguagem? Informal, culta, regionalista ou científica? Então, ela correspondem à linguagem científica. O título do texto é Por que lembramos ou esquecemos? Qual é a resposta para esta pergunta? Porque nossos esquecimentos e lembranças envolvem menos ou mais reações emocionais. Onde esse texto foi publicado? Então, o texto ele foi publicado em um livro, tá? Então, esse texto foi publicado em um livro. Por que o título do texto é uma pergunta? Para atrair os leitores, né? É comum os textos de divulgação científica partirem de curiosidades, né? Então, por isso que ele começou o texto com uma pergunta. Os textos científicos costumam ser explicativos. Localize no texto lido uma explicação e registre a seguir. Então, vamos lá. Os neurônios são células do sistema nervoso responsável por algumas das nossas funções, como ver, ouvir, falar e entre outras. Os neurônios se comunicam e se encarregam de selecionar nossas lembranças. O córtex pré-frontal armazena o que temos de lembrar por alguns segundos. O lobo temporal guarda a informação por algumas horas. O córtex temporal é capaz de memorizar fatos por anos. 7. A resposta à pergunta do título se concentra em quais parágrafos do texto? Então, no segundo e no terceiro parágrafo. Aqui nós vamos encontrar no segundo e terceiro parágrafo. Nesse texto de Ivan Izquierdo, ele interage com o leitor como se estivesse dialogando com ele. Como o autor faz isso? Então, o autor usa exemplos do cotidiano. Ele emprega palavras como você, nosso, e endereça as perguntas finais diretamente ao leitor. Em sua opinião, o que o autor pretende com esse tipo de interação? Então, ele pretende manter o leitor atento às informações, mostrando a ele como esse tema é importante. Em qual parágrafo o autor retoma e conclui o assunto do texto? Então, no último parágrafo, quando ele convida o leitor a exercitar suas lembranças, menciona
que a leitura ativa a memória porque aciona várias funções do cérebro, como a visão e a percepção. O autor do texto, Ivan Izquierdo, é pesquisador do Centro de Memórias do Instituto de Pesquisas PUC, no Rio Grande do Sul. Por que essa informação é importante? Porque o fato dele ser uma autoridade no assunto dá credibilidade às informações divulgadas, ok? A tia quer que vocês completem essas atividades e depois tirem foto para a tia Ana, ok? Beijos!